Se você é advogado sem experiência jurídica ou aluno de direito e já quer aprender técnicas de cobrança do teu atendimento, vem comigo para o método 4x4 que eu te ensino nessa primeira aula a cobrar os teus honorários desde o teu primeiro atendimento. Se esse conteúdo fizer sentido para ti, se inscreve no canal e acompanha que eu vou lançar novos conteúdos. Então, aqui está o cronograma das aulas, né? Eu acabei de comentar com vocês, mas vocês têm esse cronograma aí para seguir ao longo da semana. Método 4x4, os 4 passos, e aí ali, ó, eu já coloquei para vocês. Na primeira semana do método, vocês vão fazer o atendimento. Na segunda semana, a proposta de honorários com o parecer jurídico. Na terceira semana, a notificação. E na quarta semana, o acordo ou o ajuizamento da ação, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai falar das técnicas de cobrança de atendimento. E eu gosto muito de falar desse assunto porque é uma das principais dores dos advogados, né? Os colegas que estão aí bem sabem que a gente se pega na advocacia muitas vezes sem saber cobrar do cliente, porque a gente pensa qual o valor que eu vou cobrar. Aí nos dizem assim lá na faculdade: existe uma tabela da OAB, uma tabela de honorários da OAB. Eu olhei a tabela de honorários da OAB e o valor do atendimento que na tabela eles colocam como consulta é R$ 266, tá? Só que nós sabemos que os colegas por aí não cobram o seu atendimento. Então, como que um aluno recém-formado, que recém tirou a carteira da OAB, ou então até muitas vezes nós mesmos advogados, que já estamos assim, no começo da carreira, né? Quando o advogado está no começo da carreira, como que a gente vai fazer, então, essa cobrança do atendimento, sendo que tem um monte de advogado por aí que não cobra? E aí é que eu digo para vocês, gente, existe uma metodologia para fazer isso, existe uma técnica para fazer isso. E nós temos que aplicar essa técnica por 2 motivos. O primeiro é que o atendimento, ele não é só um atendimento. Quando o cliente ele nos procura para que a gente atenda, né? O que ele quer, na verdade? Ele quer uma solução para o problema dele. Então, o cliente, ele busca o advogado esperando que a gente já emita na hora um parecer jurídico do que ele tem que fazer. Logo, o teu atendimento, ele não serve só para ouvir o cliente na cabeça do cliente. O cliente já espera que você diga para ele o que ele tem que fazer, né? E isso, obviamente, nos custa conhecimento, estudo durante toda a faculdade, e nos custa também tempo de pesquisa e, mais ainda, nos custa o dia a dia da advocacia. Para que a gente consiga fazer isso com eficiência, ou seja, ouvir o cliente uma só vez e já ter 100% de certeza de qual é o procedimento que a gente vai adotar, a gente precisa ter muita experiência. E aí, experiência a gente adquire com a prática. Então, nem todos vão ter a prática, né? Mas a gente precisa saber precificar o nosso atendimento. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: é importante cobrar o atendimento para que a advocacia ela seja não só rentável, mas porque ela seja possível. Porque se eu não cobrar o atendimento, eu perco horas ouvindo o cliente, estudando o caso do cliente, e quando que eu vou receber isso? Né? Quando que eu vou conseguir consolidar ali os honorários a ponto de eu poder ter lá uma estrutura física, por exemplo, para exercer a advocacia? Como que eu vou pagar realmente os custos da advocacia, os custos mensais? Tá? Então, o que eu digo para vocês é que o primeiro passo das técnicas de cobrança de atendimento é nós pararmos e fazermos uma reflexão de qual é o valor que eu vou cobrar. E para isso, vocês vão me dizer assim: ah, mas eu posso utilizar o valor da tabela da OAB? Posso, é R$ 266, até posso. Só que eu preciso saber se esse valor ele está de acordo com a minha demanda. Porque na advocacia, a maioria dos colegas não faz uma análise de custo.
E aí o valor dos serviços é cobrado de acordo com a sorte, né? Quem é advogado e está aqui pode colocar aqui no chat se isso não é verdade. Os colegas não sabem precificar o seu valor e aí chutam um valor que daqui a pouco, quando a gente vê na prática, porque eu já fiz muito isso, né? Sou advogada há 11 anos, quando tu vai ver na prática era um valor completamente desarrazoado para o caso. Então, o que eu aprendi com esses anos de advocacia? E claro, né, também fazendo cursos, estudando a respeito disso. Qual é o valor do meu atendimento? Bom, eu preciso passar pela técnica da precificação. O que é a precificação, então? É um guia com aplicação prática para te ajudar a fazer, então, esse orçamento, para te ajudar a dizer um valor real para o cliente, para te ajudar mais ainda a não errar, porque se você errar nesse valor, muitas vezes o teu serviço, ele é prestado durante muito tempo, então se você errar, não é um erro que te atrapalha em um só atendimento, em uma só sessão, é um erro que vai te atrapalhar durante muito tempo na tua advocacia. Às vezes a gente fica atendendo um cliente durante muito tempo e a gente pensa, nossa, como eu errei em cobrar esse cliente, como eu cobrei errado, como eu cobrei pouco, e é isso que não pode acontecer, tá? Então a precificação, ela vai te dar um valor real do que você tem que cobrar, tanto no atendimento quanto nos outros passos que eu vou ensinar para vocês durante a semana, mas nesse momento a gente vai analisar a precificação do atendimento. O que vocês têm que ter para conseguir, então, chegar a um valor que vocês consigam manter depois, tá? Então, eu coloquei no material ali para vocês que a primeira coisa da precificação é definir o valor da hora técnica. Todo profissional, ele tem que ter um valor de hora técnica. Tenho certeza que quando vocês vão ao médico, por exemplo, né, por plano de saúde, o médico cobra a consulta. E aí, por exemplo, tem um médico muito famoso aqui na cidade que o valor da consulta dele é R$ 1.200. Então, pode ser que ele, nessa consulta, te atenda por mais de 1 hora. Mas, em regra, um atendimento dura 1 hora, né? O valor da hora dele é R$ 1.200. Então, é isso que nós temos que definir também. E isso tem que ser normal na advocacia. O advogado, ele tem que ter o valor da sua hora técnica. Assim como acontece com os engenheiros, com os arquitetos, todos os profissionais liberais têm que ter a definição do valor da sua hora técnica. E aí, a precificação, então, vai depender desse valor e também de definir a quantidade de horas por serviço prestado. Ou seja, eu sei que o valor da minha hora técnica, por exemplo, é R$ 200. Quantas horas técnicas eu preciso para que eu consiga executar esse serviço? Tá? Então, a gente vai ter que ter uma tabela, tanto do valor da hora técnica, quanto uma tabela da quantidade de horas para executar o serviço, e aí vai chegar um valor matemático, assim, um valor exato.